Dá um passeio. A gente vai para o Centro de Convenções de João Pessoa, na Paraíba, conversar com ele, Guilherme Machado, que vai trazer informações sobre o 13º Mutirão Brasileiro de Comunicação, o Multicom. Boa tarde, Gui, seja muito bem-vindo. Boa tarde, Abi, boa tarde, Léo, boa tarde para todo mundo que está assistindo Santa Receita. A gente vem aqui de novo ao programa para trazer informações dessa 13ª edição do Mutirão de Comunicação. E olha, Abi, hoje a programação começou bem cedo e muita coisa já aconteceu aqui. Muitos momentos importantes, preciosos para esses comunicadores, pasconeiros que estão participando desse encontro, com conferências, com bate-papos, né? Trazendo experiências e reflexões sobre como a igreja deve se portar nesses novos contextos da comunicação, sobretudo da comunicação no ambiente digital, sempre reforçando o tema, como a gente já falou ontem, né, que é comunicação e a cultura do encontro, algo ao qual o Papa Francisco tem nos convocado com frequência. E hoje nós também tivemos um momento, uma oportunidade de falar um pouquinho sobre influenciadores católicos, sobre o trabalho de algumas pessoas nesses ambientes digitais, nas redes sociais, que acabam gerando isso que a gente conhece como os influenciadores, esse trabalho de influência, como a Igreja Católica e como nós cristãos, principalmente, devemos nos portar nessa posição. Sobre isso a gente vai conversar com a Fernanda aqui, que foi uma das conferencistas nesse momento. Fernanda, obrigado, viu, pela participação com a gente na TV Aparecida. Primeiro, queria sua ajuda para a gente ajudar quem está em casa a explicar, a entender, né, quem são esses influenciadores católicos, né? Como é que é o perfil, quem são essas pessoas normalmente que têm se destacado falando do universo cristão, do universo católico nas redes sociais? Bom, boa tarde, obrigada por esse convite. Então, esses influenciadores digitais católicos da nossa pesquisa são líderes religiosos. Então, nós estamos falando, na sua grande maioria, de padres. Mas a gente começa o estudo, né, fazendo uma pesquisa exploratória, então, observando vários perfis de influência, tanto de leigos quanto de lideranças também. A gente percebe, então, alguns aspectos em comum. Nos resultados que a gente trouxe hoje, um dos pontos que chama a atenção são valores compartilhados, né, entre esses influenciadores com os públicos. Então, por exemplo, o valor da autoridade, essa autoridade da liderança, é um valor negociado entre as duas partes. Eu falo entre os discursos dos influenciadores, mas também entre os públicos. Os públicos querem ver essas lideranças se afirmando também como autoridades dentro dos seus próprios campos. E, Fernanda, a gente, quando estava ouvindo ali vocês conversando, me chamou a atenção uma palavra que já ouvimos em outros momentos, principalmente quando a gente fala de uma pessoa que tem essa autoridade ou que as pessoas apontam como uma liderança dentro da igreja, que é tomar cuidado com o perigo de não ser autorreferencial. A igreja toma muito cuidado com isso e é também necessário, né? A gente tem talvez vários irmãos que nos acompanham, que têm essa vontade de evangelizar pelas redes sociais, que têm crescido nas redes sociais, mas é preciso tomar esse cuidado, né? Da gente lembrar que a gente fala de Cristo, não de nós, né? Exatamente. E a gente percebe que esse é um aspecto também que chama muita atenção entre os influenciadores digitais da fé. Na verdade, a autorreferencialidade é um aspecto de influenciadores digitais, independente de serem religiosos ou não. Quando você não está, né, lidando com assuntos absolutamente sensíveis, vai. Agora, dentro deste campo religioso, é uma coisa para se tomar cuidado mesmo. Porque a boa nova acaba ficando, né, assim, em segundo plano. A gente até trouxe alguns termos como, nesse processo de evangelização digital, né, que a gente também foi identificando, por exemplo, um cristianismo light, que foi falado aí, né, uma coisa de psicologismo, que acaba também nessa autorreferencialidade. Quer dizer, a pessoa, ela acaba falando mais, se referenciando mais, falando mais dela mesma do que do próprio evangelho, às vezes. E, Fernanda, um outro ponto que me chamou a atenção, e esse eu acho que é realmente muito importante, e acho que é até satisfatório a gente poder falar com as pessoas que estão em casa, de que esse universo não necessariamente é negativo. Às vezes a gente fala de influenciador digital, o pessoal de casa já pensa, pô, isso aí é um pessoal que é uma área que eu não entendo, é um pessoal que não quer muita coisa mesmo, mas na verdade todos nós podemos ser influenciadores, né? Não preciso ter milhões de seguidores para influenciar alguém e principalmente influenciar positivamente, né? Exatamente. Na verdade a gente percebe que a influência
ela é muito mais concreta quando a gente fala de micro ou nano influenciadores, que têm menos seguidores, vamos falar, mas que conseguem mobilizar mais os seus públicos do que os macro influenciadores. Então, sim, a gente né, anônimos, pessoas comuns, nós podemos sim desempenhar essa influência. Agora, tem que ter responsabilidade. Tanto no lugar de fala, né, desse discurso, mas também para receber e compartilhar conteúdos. Porque a dinâmica algorítmica das plataformas, ela é muito baseada no comportamento individual, mas ela é também colocada em cadeia, né? Então, assim, o que você está consumindo pode impactar no consumo do coleguinha. Então, sim, a gente tem que aproveitar esse lugar de influência, essa oportunidade que a gente pode ter nas plataformas, mas, às vezes, sem querer colocar a fama ou a busca pela fama em primeiro lugar. Por isso também essa conferência certamente foi muito importante para essas centenas de influenciadores, sejam micro, nano ou, quem sabe, grandes influenciadores que podem estar entre nós. Com certeza ajudou muita gente, foi muito legal aquele bate-papo com vocês. Fernanda, obrigado por trazer esse resumo para o pessoal que assiste o Santa Receita. Bom mutirão para você. Obrigada. Vamos aí. É isso aí, Abi, Léo, a gente tem procurado trazer, né, ao longo da programação da TV Aparecida, nas nossas participações, um pouquinho do que tem rolado por aqui, um resumo de cada uma dessas palestras, dessas conversas, esses momentos de oficinas para debater e principalmente para melhorar a nossa comunicação dentro da igreja, porque está aí, né, uma tendência, a presença desses influenciadores, né, que estão entre nós, que podem trabalhar com a gente, podem estar ao nosso lado no dia a dia, também já é uma realidade dentro da igreja, então que a gente saiba trabalhar bem com isso, sempre lembrando do nosso propósito principal, que é o anúncio do Evangelho, e lembrando sempre que a figura principal da nossa igreja é Jesus Cristo, a centralidade da nossa igreja, e é um pouco do que a gente tem aprendido e vivido aqui durante o mutirão de comunicação. Abi, Léo. Um beijo para você, que incrível. E é tão gostoso ouvir você falando sobre isso, Gui, porque a gente fala muito isso, né? Que a gente fala o que o nosso coração tá cheio. Então, quanto mais conhecimento a gente tem e quanto mais isso vai sendo ampliado e a gente vai aprendendo, mais coisas e notícias boas a gente vai influenciando as pessoas e informando. E você faz isso muito bem no seu trabalho, viu? Um grande beijo para você, um ótimo trabalho e ótimo final de semana.